Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas desta quinta-feira. Iniciamos aí mais um programa, graças a Deus, e vamos falar muito de futebol aí. Teve Copa Libertadores, Sul-Americana, o Corinthians jogou na terça, o Palmeiras ontem jogou na Libertadores e foi muito bem por sinal. Vamos falar do Palmeiras aí já na sequência, né? Depois do Corinthians tem o Palmeiras aí para a gente poder abordar uma rodada que não teve tantas participações de times brasileiros, né? Então ficou mais os destaques aí mesmo por conta do Corinthians e por conta do Palmeiras que acabou jogando ontem. Mas a gente vai falar sobre esses temas para vocês e a gente vai dar início ao nosso programa aí, justamente falando do Corinthians, tá? Então queria aqui, desde já, mais uma vez, agradecer a cada um que está nos acompanhando e que fazem parte desse trabalho junto conosco e que a cada dia nos fazem crescer bastante e alcançar principalmente outras pessoas. Cada dia eu recebo mensagens aí das pessoas parabenizando pelo programa, outros nos acompanhando mais recente também gostando muito, então fico muito feliz com cada mensagem que eu recebo, principalmente quando vem esses elogios, né? As pessoas falando que estão gostando do programa. Isso é o que me deixa mais feliz, porque é sempre por vocês e para vocês que nós vamos fazer sempre o melhor programa possível. A Voz das Arquibancadas é isso, é a sua voz, torcedor e torcedora também, né? Porque ontem teve até uma moça lá no meu Instagram que falou: toda vez que você faz a abertura do seu programa, você fala, sejam todos muito bem-vindos. Então sejam todos e todas também, tá? Para não ficar achando que é só o público masculino. Então as mulheres aqui também são super bem-vindas, a voz de vocês também é super importante e sempre que quiserem mandar mensagem, opinar, falar, colocar o ponto de vista de vocês daquilo que vocês acham ou até discordar mesmo de algo que a gente fale, tá tudo bem, pode mandar porque eu respondo com muito carinho a cada um de vocês no Instagram, tá? Então podem mandar sempre que quiserem as mensagens, que essas pessoas que gostam da gente de verdade, do nosso trabalho, essas pessoas podem ter certeza que eu respondo um por um, sem problema nenhum. Isso vai ser sempre a vida inteira, seja hoje aqui na TV São Caetano, seja amanhã numa Globo, seja amanhã numa ESPN, seja amanhã numa rádio, onde for, não tem problema nenhum. Onde eu estiver, o meu lado comunicativo com o meu público sempre vai existir. Não tem essa, agora tá lá em cima, tá arrogante. Não, eu vou ser sempre eu, independente de cargo, independente de salário, independente de emissora. Quem me conhece sabe que eu sempre vou tratar as pessoas que eu gosto com muito carinho e aquelas que não gostam de mim, um abraço para vocês também, aqueles que só xingam, aqueles que não têm argumentos, que usam as redes sociais para nos atacarem, para vocês um grande abraço e a gente vai continuar fazendo sempre o melhor pelos que gostam da gente de verdade. Mas é isso, foi aqui um pequeno desabafo e um agradecimento a todos que gostam de mim de verdade, tá? Então um beijo e um abraço para todos e todas, tá? Reforçando aí que o público feminino tem voz aqui também. Mas vamos começar o nosso programa falando do Coringão. Coringão que venceu na terça-feira o New Old Boys, que jogava muita bola. Jogava não, né? Vou voltar aqui. Joga muita bola. É o time que eliminou o Santos, né? Estava na fase de grupos lá junto com o Santos e foi o melhor time aí da Sul-Americana disparado, o Nils. E o Corinthians foi com um misto, um mesclado ali de titulares com a molecada. Tinha 5 meninos da base ali nesse time aí que enfrentou o Nils e o Corinthians jogou muito bem. O Corinthians começou o primeiro tempo principalmente jogando muita bola, triangulação, toque de bola. O Corinthians envolveu o Nils e acabou sendo penalizado ali tomando 1-0. Que foi um balde de água fria no momento em que o Corinthians caiu na pilha dos argentinos, porque o Corinthians estava controlando muito bem o jogo, de repente ali uma desatenção, aquela catimba argentina que eles sabem fazer bem, né, e que é aquela coisa de tentar brigar, estabilizar os jogadores do Corinthians, eles conseguiram no final do primeiro tempo e num vacilo o Corinthians tomou um gol. Mas para quem achou que o Corinthians fosse voltar com medo, acuado e agora o que vai fazer, o Corinthians voltou melhor ainda no segundo tempo, conseguiu a virada, jogou com autoridade. Se tivesse criado um pouco mais ou tivesse tido ali talvez uma força maior com os titulares, né, considerado titulares, mesmo já sem o Roger Guedes,
o Corinthians poderia ter feito até mais gols no Nils e ter ido com uma vantagem melhor. Mas o Corinthians jogou muito bem, venceu o jogo e nós vamos acompanhar agora os melhores momentos dessa partida que o Corinthians precisa agora na próxima terça-feira na Argentina jogar por um empate para poder avançar também na Copa Sul-Americana. Acompanhe aí como foi a vitória do Coringão. Tá aí, ó, o Corinthians e o Nils, né? O Corinthians, como falei aqui, fez uma baita partida, mais de 40 mil torcedores no estádio, e o Nils começou indo para cima, né? E o Murilo ali, ó, numa recuperação, né? Acabou tirando a bola, e o Cássio, na sequência, fazendo a defesa, né? Tá aí, ó, a defesa do Cássio, o Cássio que depois até acabou ali se machucando, saiu, foi substituído, e o Carlos Miguel, quando entrou, pegou muito bem. Então o Corinthians aí muito bem servido no gol, o Cássio saiu mais por precaução, né? Já foi aí confirmado que não teve lesão, não teve nada, então o Cássio acaba aí sendo, não sendo problema para a sequência dos jogos do Corinthians. E aí tá aí mais uma tentativa do Nils, a bola ali que desviou e ali, para mim, ali o Cássio falhou, né? Ele tentou segurar a bola, não conseguiu, na sequência o jogador do Nils perdeu o gol, mas ia ser uma falha ali do Cássio, né? Que se destacou, mas nessa não pôde fazer absolutamente nada. E foi um momento de mais desatenção do Corinthians, porque o Corinthians estava muito bem no jogo, tá? O Corinthians estava envolvendo o time do Nils, e o Nils ali no finalzinho do primeiro tempo acabou fazendo 1-0, e que deu um balde de água fria ali na torcida do Corinthians, mas o Corinthians voltou muito bem no segundo tempo. Tá aí mais uma vez o gol do Nils. Bela jogada ali, o cruzamento e sem chance, né? Sem marcação nenhuma ali. E o jogador acabou fazendo o gol. Acho que era o Matheus Bidu que estava lá em cima. E aí já no segundo tempo o Corinthians vai empatar com o Yuri Alberto de pênalti. E agora que não temos o Roger Guedes, quem sabe aí o Yuri Alberto consiga aí ser o destaque dessa equipe, né? Não é um jogador que vem jogando, faz um gol, fica 4 sem marcar, um jogo joga bem, 3 joga mal, mas vamos torcer agora para que o Yuri Alberto assuma esse protagonismo no Corinthians, enquanto o Corinthians não anuncia uma nova contratação para substituir o Roger Guedes. E o Corinthians empatou e virou aí com o menino Wesley. Tá aí a vibração do Luxemburgo, Wesley que tinha ido jogar no time sub-20 e o professor trouxe ele de volta, falou que os meninos precisavam... não foi bem um castigo, né, que o Luxemburgo usou, mas os meninos precisavam de um chacoalhão, provavelmente alguma coisa interna lá dentro do Corinthians acontecendo, e eles terem descido para o sub-20 lá como desceu o Wesley, e agora estando retornando, e retornou fazendo seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, e é um menino que joga muita bola mesmo, é um belíssimo jogador. E o Corinthians, com o gol do Wesley, acabou fazendo aí os 2-1 e levando a vantagem do empate para a próxima terça-feira lá na Argentina. E acredito que o Luxemburgo vai colocar até um time mais experiente, porque o Corinthians joga por empate, embora o Corinthians, esse campeonato aí para o Corinthians é o terceiro campeonato. A prioridade do Corinthians é o brasileiro, para fugir daquela zona de incômodo lá embaixo, o Corinthians já vem conseguindo fazer isso. Depois a Copa do Brasil é a segunda prioridade do Corinthians e a Sul-Americana é a terceira. Tanto que o Luxemburgo está aí ainda dando sequência para os meninos, está mesclando agora porque era um jogo muito difícil contra o Nils, a boa equipe do Nils que joga muito bem, e os meninos dando conta e o Corinthians avançando de fase. E nessa daí o Corinthians indo passando, de repente aí para quem dizia que o Corinthians correria sério risco de rebaixamento, e até nós aqui também em muitos momentos dissemos que o Corinthians iria brigar para não cair, de repente o Corinthians aí com a molecada chegando nas decisões aí dos campeonatos, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Copa do Brasil essa que o Corinthians pega o São Paulo no dia 16 e para mim o Corinthians está na final. Ah, porque agora tem o Guedes saiu, chegou lá o James Rodrigues, chegou o Lucas Moura, pode chegar o Cristiano Ronaldo lá, irmão. O Corinthians não vai perder para o São Paulo.
O São Paulo pode contratar o Cristiano Ronaldo e o Corinthians não perde para o São Paulo. O Corinthians vai estar na final da Copa do Brasil no dia 16 e vocês podem me cobrar a camisa do Corinthians, a tradição do Corinthians e a freguesia do São Paulo vai fazer com que o Corinthians chegue nessa final do dia 16. Pode acreditar, torcedor do Corinthians, o corintiano, o Corinthians estará na final da Copa do Brasil. E se deixar, o Corinthians vai chegar muito longe ainda nessa Sul-Americana, porque a hora que o Corinthians chega aí sai de baixo, porque a camisa pesa. Pode ser o Sub-17, o Sub-18, Sub-20, que se dane, meu irmão. O Corinthians vai para dentro e tem tudo aí para conseguir avançar de fase na Copa Sul-Americana também. Mas vamos acompanhar a entrevista, a coletiva do Matheus Araújo primeiro, que é curtinha dele, e depois o Luxemburgo falando na sequência sobre essa vitória do Corinthians e o Matheus Araújo também falando desse momento que ele passou e da importância do Luxemburgo no elenco do Corinthians. Acompanhe aí a entrevista deles. Matheus, tudo bem? Queria que você comentasse um pouco dessa sequência do Corinthians, 7 jogos, 7 vitórias, um empate, 8 jogos sem perder, a importância do Luxemburgo e como ele está vivendo esse momento no Corinthians. Eu acho que foi um momento muito importante, né? O Vanderlei, nessa pausa que teve da data FIFA, ele conseguiu ajustar bem o time, né? Porque a gente conseguiu mostrar a proposta de jogo que ele queria e tá aí os resultados, né? A gente lutou pra caramba, batalhou pra caramba, eu acho que isso aí é fruto do trabalho de todo mundo que vem sendo feito, né? Então os resultados estão aí, a gente vê a qualidade da nossa equipe, que mesmo saindo atrás do placar, conseguiu reverter e conseguiu sair com essa vitória hoje. Matheus, e sobre sua função no meio campo, né? A concorrência é forte, mas a gente está vendo que todo mundo está entrando e está dando conta do recado, né? Como que está sendo essa conversa do Luxemburgo com vocês e como que você está se sentindo nessa posição que você vem jogando? Sim, estou me sentindo muito bem, né? O Vanderlei vem dando muita confiança para a gente conseguir jogar, né? Ter essa posse, ter esse controle do jogo. Eu vejo que eu sou um jogador muito leve ali no meio campo, então consigo dar uma dinâmica maior para o time. E ele vem me orientando bastante, falando o que eu preciso fazer, né? E eu tento dar meu melhor todo jogo. E essa vitória hoje foi muito importante, né? Querendo ou não ganhar esse jogo hoje, né? 90 minutos, tem o jogo da volta, mas sair aqui com o placar era o que a gente queria. E ter cabeça boa agora porque tem um jogo sábado e depois tem o jogo da volta. Para finalizar, você estava suspenso para esse jogo, né? Como que você ficou sabendo que você ia jogar, que você ficou à disposição? Falar um pouquinho disso. Então, até 2 dias antes eu estava fora, né? E aí o pessoal acabou me ligando, me avisando, falando que poderia ter tido uma liminar que tivesse tirado minha suspensão. Mas, como eu falei, eu estava pronto, né? Eu treino muito todos os dias para estar aproveitando essas oportunidades. Então, quando apareceu, eu vim, joguei, dei o meu melhor e a gente conseguiu essa vitória. Luxemburgo e do atacante Wesley. André Galvão, SBT. Boa noite, Luxemburgo. Boa noite, Wesley. Vanderlei, eu queria que você falasse um pouco da cronologia do como foi os últimos dias com relação ao Roger Guedes, né? Porque, claro que essa foi a notícia do dia. Você saiu daqui no sábado até brincando. Ele está falando isso porque ele quer jogar na terça-feira. E no final das contas, o Roger Guedes já não estava mais aqui na terça-feira. Como é que você recebeu essa informação? Em que momento? E eu queria que você dissesse se para você essa é uma saída natural, uma coisa que você já esperava que pudesse acontecer. E em cima disso, se você conversou com o Yuri Alberto, que ele pode ser agora uma nova referência ofensiva para esse time do Corinthians. Você fez 10 perguntas, hein, cara? O Roger Guedes, né? Ontem, nós conversamos, ele saiu do jogo ontem. Quer dizer, você está falando que ele saiu um pouco tempo, não saiu, saiu ontem. Uma conversa que nós tivemos. E, cara, tem coisas que é impossível de não acontecer, de você não deixar acontecer. É só vocês passarem por lá de vocês, ver, analisar as coisas que acontecem. Tem coisas que elas pertencem ao nosso meio e não tem como você evitar. Aí as pessoas ficam falando, não, tem que fazer aquilo, mas ninguém está dentro do processo para saber o que tem que ser feito. As pessoas que estão envolvidas, né? Então eu analiso isso como uma coisa do futebol, tá certo? Ele está liberado para fazer exames e vamos esperar concretizar para depois eu falar mais alguma coisa sobre isso aí. Eu não quero ficar falando assim, se acontecer, nós vamos ter que falar daqui para frente sobre a nossa equipe sem o Roger. Aí a gente vai falar sobre a nossa equipe sem o Roger, mas num outro momento deixar passar os exames, estar com a diretoria, essa parte de proposta que chegou, que não sei o quê. Tá? A única coisa que foi decidida foi que ele não jogaria hoje,
Até porque eu tenho uma experiência sobre isso aí, né? Desagradável demais com o Luizão, que estava vendido para o Borussia, aí foi jogar e aí teve uma lesão de ligamento e deu problema. Agora mesmo fui criticado quando eu tomei a decisão de botar o Du e o Paraguai lá, deixar, porque eles estavam terminando o contrato. Mas por que fez isso? Porque uma lesão do Du, tá certo? Você teria que prolongar o contrato dele. Quanto custaria ao clube? Uma lesão do jogador que vai terminar um mês, quanto é que ele ganha? Quanto seria que o clube teria que pagar se tivesse uma lesão? Então as pessoas, tu tirou por causa disso? Não. Conversei com o clube entendeu, fizemos a coisa acertada, como tinha que ser feita. Então nada é feito isoladamente. Entendeu? E esse processo do Roger é futebol. É o meio, o ambiente e o negócio do futebol. Vanderlei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Essas coisas acontecem no futebol, realmente. Uma proposta milionária, não tem como falar não, né? Ele gravou, inclusive, um vídeo agora se despedindo da torcida, enfim, falando que vai morar no Catar. Aí sobra para o treinador. O que você vai fazer? Quem você vai pular? Você acha que tem garotada para suprir? Ou se falou, por exemplo, no Alexis Sanches, que está livre no mercado, que poderia vir para o Corinthians? Ou você acha que tem que trazer alguém de fora? Cara, mas quem falou do Alexis Sanches? Ele foi falado externamente. Será que ele foi questionado internamente? Essas coisas são assim, né? Do futebol. Mais uma vez do futebol. Né? Eu tenho que montar a equipe agora sem o Roger. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo há uns anos atrás. Vocês devem se recordar disso. No Santos, quando eu assumi o Santos, foram 5 ou 6 jogadores que tinham sido vendidos e queriam ficar até um período no Santos. Falei, não, já foram vendidos, tem que ir embora. E nós fomos campeões brasileiros. Porque uma coisa é o cara estar mais ou menos, outra coisa não é. Então, as coisas têm que acontecer, você tem que tornar. E eu sou obrigado agora a pensar numa situação sem o Roger. Se ele for embora, sem o Roger. Aí, depois a gente vai falar sobre isso aí. Tá aí o Vanderlei Luxemburgo que... Poderia, né, Luxemburgo, já ter falado que se falar, vou ter que esperar os exames e tal, não sei o quê, mas o Roger já foi, o Roger Guedes já foi. E aí, eu vou falar uma outra coisa aqui. Teve torcedores que perguntaram para mim, Edu, o que você achou aí da saída do Roger Guedes? Gente, eu vou dar minha opinião sobre a saída do Roger Guedes. Não vou chamar o Roger Guedes de mercenário, muito pelo contrário, porque a proposta que o Roger Guedes recebeu... Cara, de verdade, se coloca você aí do outro lado, e seja qualquer segmento ou ramo que você trabalhe, e chega uma proposta para vocês ganharem até 5 vezes mais do que vocês estão ganhando no atual emprego de vocês, vocês iriam recusar? É uma pergunta. Então, como que nós vamos chamar o Roger Guedes de mercenário, um cara que teve uma proposta para ganhar aí 4 milhões de reais por mês, cara? Não tem como, gente, não tem como segurar. E o mais importante é que o Roger Guedes representou a camisa do Corinthians como poucos. Era o nosso melhor jogador, então não dá para chamar um cara de mercenário, sendo que o cara honrou a camisa do Corinthians enquanto ele esteve presente. Só que o Corinthians é muito maior que o Roger Guedes, que o Ronaldo Fenômeno, que um dia foi... excelente, extraordinário no Corinthians, que um dia foi o próprio Marcelinho, que para mim é o maior ídolo da história do Corinthians, que um dia foi acima do Edilson. O Corinthians está acima de qualquer jogador, qualquer astro, qualquer grande jogador, o Corinthians está acima. Então o Corinthians também estará acima do Roger Guedes. Mas não dá para dizer que o Roger Guedes não honrou a camisa do Corinthians. E ele honrou como poucos. Ele fez aí, se eu não me engano, é o maior artilheiro da Arena, já aí com... 21 gols ou 31 gols na Arena, alguma coisa assim, e já é o maior artilheiro aí da Arena, um cara que vinha sendo artilheiro na temporada, só que infelizmente essas propostas chegam e não tem como o cara segurar. E aí tá circulando o vídeo de que ele fez isso no Atlético Mineiro também, que com o Atlético lá ele colocou o presidente no pescoço e não sei o que. Cara, de verdade, cada um tem o direito de ir para onde quiser e ganhar o que quiser. Eu mesmo hoje estou na TV São Caetano aqui, não tenho problema nenhum de falar. Se amanhã chega a Globo lá, chega a ESPN, chega o SBT, chega alguma rádio e fala, Edu, a gente tá te oferecendo aqui uma proposta aqui para você vir trabalhar com a gente. Tô indo, cara. Tô indo.
Por quê? Porque é meu crescimento profissional. Isso significa que eu não sou mercenário? Isso significa que eu não penso na empresa? Não, muito pelo contrário. Significa que eu preciso também pensar no meu crescimento. Você entendeu? TV São Caetano aqui me abriu as portas de uma forma sensacional. Eu tenho certeza absoluta que eu serei eternamente grato pela oportunidade que estão me dando. Mas também tenho certeza absoluta que eu também estou trazendo público, audiência para a TV e é uma troca justa. E eu tenho certeza mais ainda absoluta que se um dia eu ganhar ou receber uma proposta para ir para um outro lugar, a TV seria a primeira a me apoiar para falar, Edu, pode ir. Você entendeu? A gente quer ver seu crescimento, como a própria presidente já falou aqui para mim. Um dia a gente sabe que você vai embora e a gente sabe que você tem potencial e a gente nunca vai colocar nenhum tipo de empecilho. Isso é bom, quando você tem um apoio e quando você é sincero com a pessoa e a pessoa mais ainda com você. E o Roger Guedes não mentiu para ninguém. E o Roger Guedes fez aquilo que foi pago no tempo que teve no Corinthians, honrou, representou, correu, lutou, se tornou o maior artilheiro da arena, tentou ficar para poder jogar a semifinal contra o São Paulo, mas o time lá do Catar não liberou, até porque o campeonato deles começa dia 17 lá, e o Corinthians pega o São Paulo no dia 16. Então até o último momento ele tentou jogar a semifinal, para pelo menos ter um jogo de despedida ali, mas infelizmente não foi possível. Então, Roger Guedes foi, seja muito feliz lá no Catar, que você possa conseguir seus objetivos e quem sabe um dia você possa voltar para o Coringão. Mas te chamar de mercenário eu não vou, porque qualquer uma outra pessoa no lugar do Roger Guedes, ganhando 4 milhões por mês, meu irmão, já ganhando 6 milhões de euros, eu acho que logo de cara, só para assinar o contrato e depois mais 4 milhões de euros, aí vem falar para mim que o cara é mercenário, todo mundo iria. Tem gente que está em emissora aí, que se a emissora vizinha oferecer 20 mil reais a mais para ele, ele vai? Imagine 4 milhões. Então vamos parar de ser hipócrita, vamos parar de ter hipocrisia, de ficar chamando o cara de mercenário, sendo que no fundo, todo mundo aí iria embora se recebesse uma proposta dessa que ele recebeu. Tá? Você que trabalha em qualquer ramo aí, chega amanhã uma multinacional, te dá um baita cargo, um baita salário, você vai falar, não, eu não vou porque eu já estou trabalhando há 10 anos aqui na padaria da esquina, sendo lá o balconista, atendendo, sendo chapeiro ou qualquer coisa do tipo, mas eu não posso ir embora porque eu amo a empresa aqui que eu trabalho. Ah, gente, ó, vem com esse 71 furado não. Você entendeu? Infelizmente, dinheiro fala mais alto para todo mundo, tá? As pessoas hoje, infelizmente, são movidas, muitas delas, por dinheiro. Eu não me vendo por ele, tá? Me vender por dinheiro, me submeter a fazer alguma coisa errada pelo dinheiro, eu não vou fazer nunca. Você entendeu? Nunca. Isso é uma questão de caráter. Mas receber uma proposta profissional para você poder ir ganhar mais num outro lugar com uma proposta maior, beijo, fui, tô indo, tchau, até a próxima. O mais importante é sair de cabeça erguida e deixar portas abertas. É isso que eu falo sempre, e o Roger Guedes deixou. Então que o Roger Guedes seja muito feliz, parabéns por tudo que você fez no Corinthians e espero um dia poder ver você de novo com a camisa do Corinthians, porque você representou, Roger Guedes, tá? É isso, tamo junto. E agora, vamos, quem aí? Tem ainda o Corinthians aí? Não, né, Eric? Era só isso, né? Era o Luxemburgo e o Matheus. Então essas foram as informações do Corinthians. Corinthians que se prepara agora para pegar o Nils na volta na terça-feira. Antes, o Corinthians tem o sábado aí o compromisso pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional, jogo importante. E depois o Nils. E depois o São Paulo. Então a sequência do Corinthians aí promete, mas eu acredito que o Coringão vai estar vindo super bem. Já são aí 9 jogos sem perder, o Luxemburgo conseguiu acertar esse time e é isso que o torcedor corintiano mais almejava, ver essa equipe competitiva. E mesmo sem grandes jogadores no elenco, o Corinthians vem conseguindo dar uma resposta. Então essas foram as informações do Corinthians e agora a gente vai falar do Palmeiras, mas antes a gente vai fazer um intervalo de 30 segundos rapidinho para falar da aposta mágica aí, os nossos patrocinadores, e na sequência a gente volta para falar do Palmeiras, que para mim já está na final da Libertadores da América. O Abel é muito bom, o Palmeiras voltou a jogar muita bola, o elenco se reencontrou e para quem critica o Abel, chupa. Olha aí, pessoal, chegou a apostamágica.com. Você quer apostar e apostar no social,
ganhar bônus em dobro nos jogos, nos cassinos. Vai lá agora, se cadastra, apostamágica.com e você vai fazer o quê? Indicar uma instituição beneficente da sua preferência. É o olhar social do Aposta Mágica. Então, não perca tempo, corra agora, apostamágica.com, se cadastre e você olha para o social e também você pode ganhar aí milhões, milhares de prêmios para você. Tá aí, apostamágica.com, www.apostamágica.com, a maior casa de apostas, vai se tornar a maior casa de aposta desse país. A Aposta Mágica é uma casa sensacional, como tem outras grandes casas de apostas aí também espalhadas hoje no Brasil, porque hoje o que mais tem é casa de aposta, mas com integridade, honestidade, com muita sinceridade. Eu posso afirmar para vocês que apostamágica.com são pessoas extremamente corretas, íntegras e pessoas extremamente capacitadas. Então vai se tornar o maior site de apostas aí do Brasil. Então você que gosta aí de uma aposta esportiva, não perca tempo. Aponte agora aí a câmera do seu celular, aí ó, no QR Code que está aparecendo aí na tela, escaneia, automaticamente já vai te gerar o link do Aposta Mágica, você se cadastra lá e, além de tudo, você ainda pode ajudar uma instituição financeira, uma instituição de caridade financeiramente. Você pode ajudar da sua preferência. Então, além de você estar participando, de você estar concorrendo a prêmios, você também vai poder ajudar uma instituição que seja do seu agrado. Então, pensou em aposta, é muito mais além do que uma aposta, é você também fazer o bem, o lado social, e isso é muito bom, a gente poder fazer o bem sem olhar a quem. Então, pensou em aposta, pensou Aposta Mágica, é só apontar aí a câmera do celular aí para o QR Code, se cadastrar e depois segui-los lá nas redes sociais e vocês poderem ficar por dentro de todos os esportes. Tem futebol, basquete, vôlei, natação, NBA, tem tudo. Então a Aposta Mágica é sensacional. É o site que veio para ficar. Pensou em aposta, pensou Aposta Mágica, tá bom? Agora vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que jogou muita bola ontem, né? Palmeiras que vem jogando muita bola, vinha no seu pior momento no ano, quando foi eliminado lá pelo São Paulo na Copa do Brasil, que ali foi uma zebra, né? Porque, para mim, eu falo que o Palmeiras era mais do que favorito e o São Paulo acabou eliminando o Palmeiras, mas foi uma zebra. Porque se o Palmeiras jogar hoje mais 10 vezes com o São Paulo, não perde duas. Tá? Não perde duas, porque o Palmeiras joga muita bola, um elenco fantástico e um técnico maravilhoso, que agora vamos ver o que vão achar aí para falar do Abel, né? Porque o Palmeiras ontem jogou muita bola, dominou o jogo, foi para cima, 1-0 foi pouco e para mim o Palmeiras já está na final da Libertadores. Aí se o Palmeiras ganhar mais uma Libertadores, vamos falar o quê do Abel? Aí eu fico pensando, qual que vai ser a próxima desculpa? Qual que é a postura que ele senta, é o modo que ele vai falar, é o que vão inventar do Abel agora? Enquanto vocês perdem tempo querendo denegrir a imagem de um cara muito vitorioso e vencedor, o Abel Ferreira vem mostrando que ele é bom pra caramba e que ele vai conquistar muito mais títulos aí com a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque esse cara tem o grupo na mão dele. E o cara que tem o grupo na mão dele, você pode ter certeza que ele tem meio caminho andado, os jogadores correm por ele, jogadores doam a vida por ele e principalmente para fazer um cara desse ser campeão. E os jogadores do Palmeiras adoram o Abel Ferreira. Quem não gosta dele é alguns da imprensa aí, né? Que lambe o saco do Filipão, que lambe saco aí do Mano Menezes, do Muricy quando era técnico de futebol, porque hoje é aposentado. E aí tem um monte de puxa-saco aí, de lambe-saco aí desses técnicos brasileiros, que por sinal muitos deles eram mal educados com vocês na imprensa e vocês achavam bonito. Todo mundo aí, por exemplo, achava bonito o Muricy Ramalho dando patada em todo mundo, tratando muitas vezes a imprensa mal e vocês achavam graça. Aí agora o Abel Ferreira, alguns aí da imprensa querem pegar no pé, igual aquela tal da Lívia Nepomucemo lá, que pra mim é uma comentarista péssima, medíocre,
entendeu? Foi falar um monte de besteira de um cara que é mais vitorioso. E o bobo da corte, que é o tal do Neto lá, é outro que entrou na pilha dela. Mas vocês não têm referência para falar, porque o Abel é muito maior do que vocês dois juntos. O que ele ganhou, vocês dois juntos não vão ganhar nunca. Então respeita a história do Abel e, ó, silêncio para quem vence. E o Abel vence, coloca aí o Palmeiras. Tá aí, ó, Palmeiras que enfrentou o Felipão, hein? Felipão na corda bamba, hein? Tem aí até a entrevista do Felipão, depois a gente vai pôr depois do Abel Ferreira. Mas o Felipão trocou o Atlético Paranaense pelo Atlético Mineiro. E agora, Felipão, aqui se faz, aqui se paga, né? Você estava tão bem lá e aí você foi querer trocar o Atlético Paranaense pelo Atlético Mineiro e você não consegue fazer essa equipe jogar. E aí o Palmeiras foi uma das primeiras jogadas com o Gabriel Menino. O Palmeiras quase saiu na frente. Tá? E o Palmeiras jogou muita bola. O Palmeiras mandou no jogo, assistiu o jogo e o Abel Ferreira, o que esse cara consegue tirar desse elenco é impressionante, que o Palmeiras vinha num mau momento, o Palmeiras vinha não fazendo grandes partidas e de repente, quando todo mundo acha que o Palmeiras vai começar a despencar e tudo mais, o Abel Ferreira vai lá, tira o coelho da cartola, dá um ânimo de injeção nesses jogadores, ou melhor, né, dá uma injeção de ânimo nesses jogadores e o Palmeiras consegue voltar a vencer e, melhor, jogando muito bem, porque foi um jogo espetacular. E tá aí mais uma tentativa do Palmeiras com o Rafael Veiga. O Everton acabou soltando ali e no rebote quase que o Palmeiras faz. Ó, você pode reparar que o Palmeiras, ele ataca o tempo inteiro. E o destaque aí do Palmeiras também foi o Mike, né? Que é um menino que cresceu demais aí com a camisa do Palmeiras, jogando muita bola, o Mike. E vale a pena aí destacar também. Mas ontem, particularmente, todo o time do Palmeiras foi muito bem. Gostei muito aí de ver esse jogo, porque foi um baita jogo, por mais que foi só 1-0, mas poderia ter sido muito mais. E aí o Palmeiras continua atacando e criando. Veja que o Palmeiras o tempo todo lá na linha de ataque do time do Atlético Mineiro. Então, o Abel Ferreira, cara, o que ele consegue extrair desses jogadores e a intensidade que ele coloca nessa equipe, não é qualquer equipe que faz isso. Tá? Não é qualquer equipe que faz isso. E se eu não me engano, aí já é o gol do Palmeiras. É exatamente. Tá aí, ó, golaço. Golaço do Palmeiras, dele, Rafael Veiga, que também estava devendo futebol, né? E tomou amarelo porque chutou a bandeirinha ali do Atlético, igual o Luciano fez lá na Arena Corinthians, tomou amarelo também porque chutou a bandeirinha. E o Rafael Veiga fazendo aí 1-0 para o Palmeiras. Dudu jogou muito bem ontem também. Dudu voltando a jogar bola, né? Depois de alguns jogos aí ausente, o Dudu jogando muita bola e o Palmeiras saindo na frente, fazendo 1-0. Tá aí mais uma vez o gol do Rafael Veiga. Ali meio que sem pula, ele pegou meio que até errado ainda na bola, né? Mas um errado que deu certo, né? Porque não acertou de cheio, a bola ali foi quicando até morrer no fundo da rede do Everton. E aí o Palmeiras continua pressionando, continua indo pro ataque. Então, cara, falar o quê? Falar que foi um grande jogo do Palmeiras e para mim o Palmeiras já está garantido aí na final da Copa Libertadores da América, tá? Não vejo o Atlético Mineiro, lógico que é futebol, né? É possível com o elenco, com o time do Atlético, com o Felipão, é possível o Atlético de repente vir aqui em São Paulo fazer 1-0, de repente levar para os pênaltis, tirar o Palmeiras? É possível, futebol tudo é possível, mas eu não vejo o Palmeiras perdendo essa classificação e para mim o Palmeiras mais uma vez estará na final da Copa Libertadores da América, tá? E aí o Abel Ferreira, mais uma oportunidade para ele fazer mais história ainda. E aí é aquilo, né? Vamos ver o que esses apresentadores e comentaristas vão ficar falando do Abel Ferreira. Mas enfim, aí mais uma vez a jogada do Hulk, a tentativa, o Felipão ali, e o Abel Ferreira, o melhor técnico do futebol sul-americano. E ali já é o segundo tempo. Caramba, tem melhores momentos nesse jogo do Palmeiras, hein? Foi um dos melhores momentos aí que a Conmebol preparou bem, hein? Porque o jogo foi intenso, muita intensidade, mas 10 minutos de melhores momentos também não dá. Mas ali o Palmeiras já fez o gol, Eric, se quiser voltar, pode já até colocar o Abel falando aí. O importante é que o Palmeiras venceu, a gente deu crédito aí pro Palmeiras. Pode pôr o Abel Ferreira, por favor.
O Eric vai colocar aí a entrevista do Abel pra gente, porque o Palmeiras jogou muita bola, senão é 10 minutos de melhores momentos, aí é quase metade aí um terço aí de um primeiro tempo. Então, vamos acompanhar agora o que o Abel Ferreira falou. E Abel, você é bom pra caramba, e pros críticos do Abel, o Abel diria, chupa, coloca o Abel aí. Em primeiro lugar, falar do ambiente espetacular, eu gosto de jogar com estádios cheios. Em segundo lugar, falar do esforço que fizeram. Foi a primeira vez desde que estou aqui no Brasil que este gramado estava mais ou menos, que é uma coisa que dá um pouco de importância, mas que faz toda a diferença para que o espetáculo possa ser melhor. Terceiro, aos meus jogadores, porque tivemos calma, tivemos tranquilidade, fomos competitivos. A primeira parte muito bem jogada, com as dinâmicas muito bem feitas. Em casa de um adversário super poderoso, estamos a meio ainda de uma eliminatória. Na segunda parte, o nosso adversário empurrou-nos um bocadinho mais para trás, normal, tinha que reagir, tinha que ir atrás do resultado, e acho que sinceramente nesta primeira etapa, nesta primeira fase, eu acho que o resultado acaba por ser justo. Como te disse, estamos a meio e agora vamos discutir o segundo jogo em nossa casa. Abel, aqui, boa noite, parabéns pela vitória. A retomada de desempenhos, ela já ocorreu há 3 partidas, né, quando o Palmeiras vence 2 consecutivas no Campeonato Brasileiro e hoje embala mais uma. Daquele momento de dificuldade, com 5 jogos sem vitória no Brasileirão, eliminação na Copa do Brasil, essa atuação de hoje, ela marca também uma retomada de confiança do seu grupo, de entendimento da necessidade e a compreensão do que viria pela frente quando a gente fala de um mata-mata de Copa Libertadores? Obrigado. Quer dizer, eu estou sempre a falar do mesmo, e vocês não entendem aquilo que eu digo. Eu não conheço nenhuma equipa que só ganhe. Vejam o Liverpool, estou sempre a falar das que vocês acham que uma equipa tem que ganhar sempre. Eu fico muito triste quando ainda ontem estava a ver um jogo e em vez de realçar o valor dos adversários que se organizam, que investem, que estão cada vez melhores, não, optamos por xingar as pessoas de quem nós gostamos. Eu não consigo entender essa cultura. Temos que olhar primeiro para dentro, perceber, organizar-nos, sermos melhores profissionais, sermos mais competentes, e é isso que nós fazemos aqui. Eu já disse várias vezes, vou voltar a repetir, nós não vamos ganhar sempre, vamos lutar sempre para ganhar. E sobre a má fase eu expliquei muito bem. Eu disse que nós, infelizmente, em função da loucura que é a intensidade dos jogos no Brasil, nós tivemos vários jogadores que vocês não souberam, nem têm que saber aquilo que nós queremos passar, não aquilo que vocês querem. Tivemos vários jogadores em baixo de forma e, mais do que em baixo de forma, lesionados ou com lesões, desde o nosso goleiro ao nosso centroavante. E isso sim foi a grande influência do nosso baixo rendimento. Só que eu prefiro ter um elenco curto e enxuto e arriscar do que ter 30 jogadores como quando cheguei e ter metade dos jogadores de fora chateados porque não jogam. E portanto nós não mudamos nada, a nossa forma de trabalhar é a mesma, umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. É assim que funciona no futebol e portanto só quem não sabe como é que funciona o futebol é que acredita que uma equipa vai ganhar sempre. Boa noite, Abel. Boa noite, Mike. Tudo bom aqui? Pedro Cunha da Vavel Brasil. Abel, queria te perguntar também ao Mike sobre o Rafael Veiga. O Veiga que vem tendo uma transformação do perfil de jogador do Veiga desde sua chegada no Palmeiras. Ele passou a ser um jogador mais decisivo, que pisa mais na área, faz mais gols, dá mais assistências e que também vem melhorando o seu potencial defensivo. Queria saber de você sobre essa transformação do perfil do Rafael Veiga desde sua chegada. E ao Mike, queria saber também do papel do Veiga nesses bastidores no dia a dia do clube. Obrigado. O Veiga é aquele tipo de jogador que eu também já vos falei, dos 50%. Eu falei-vos das características que eu acho dos jogadores brasileiros e disse-vos o que é que eu penso. Eu acho que ele está um jogador completo. Foi um dos jogadores que também passou por problemas.
as pessoas dizem, foi desde a chegada da seleção. Não, a seleção um problema não foi a seleção, o problema é que nas seleções não se treina, ou se treina pouco. Quem joga é mais fácil manter o ritmo de quem joga, mas é assim com todas as seleções, não é só com a seleção brasileira, com todas as seleções. Os jogadores que vão para a seleção e jogam têm ritmo, e os que vão e que não jogam, infelizmente, o próprio método de trabalho é outro, mas o problema do Veiga foi exatamente a mesma com o Rony, a mesma com o Dudu, a mesma com o Murilo, a mesma com o Zé Rafael, né? Nós vemos o Zé Rafael hoje que não víamos há um mês atrás, porque tinha um problema. Tá aí o Abel Ferreira, né, explicando, falando, e aí alguns ainda pode ser que chame ele de arrogante, porque ele falou com o repórter, porque tudo eles ficam ali, ó, igual urubu, sabe, ó, na expectativa, deixa ele errar uma fala pra gente poder achar um motivo para criticar o Abel Ferreira. E o Abel Ferreira foi sensacional, e ele ali, ele falou até, ele deu até uma indireta ali pro Flamengo, né, porque ele falou, eu prefiro ter um elenco curto, mas um elenco que todos sabem que vão jogar, do que ter um elenco com 30 grandes jogadores como tem o Flamengo e os caras insatisfeitos porque estão no banco de reserva. Olha o que está acontecendo no Flamengo. Até o Pedro foi agredido lá pelo preparador físico, o Sampaoli é um cara que não ganhou o grupo, então jogadores insatisfeitos, e o Abel falava exatamente sobre isso, é melhor ter um elenco curto do que ter um elenco com 30 jogadores que vão começar a reclamar que não vai jogar e pode tumultuar todo o ambiente. Então o Abel Ferreira, cara, ele é sensacional, sou fãzaço desse cara, virei fã desse cara, um corintiano, fã de um técnico do Palmeiras. Acontece, fazer o quê? Mas ali é o profissional, é o trabalho. Eu queria muito ver um Abel Ferreira no Corinthians. Hoje, o Luxemburgo está conseguindo acertar a casa ali e está tudo certo. Gosto demais do Luxemburgo e pedi muito a contratação do Luxemburgo. Mas o Abel Ferreira, esse cara é de outro planeta. E um cara que só tinha 2 anos aí praticamente como técnico de futebol, porque ele estava lá em Portugal, numa equipe de expressão até baixa, que até me fugiu aqui o nome da equipe que ele treinava lá, e de repente ele vem pro Brasil e conquista tudo que ele conquistou no Palmeiras, não é qualquer um, até porque já passaram grandes treinadores no Palmeiras que não levaram nada, e o Abel Ferreira chegou, revolucionou, tem o elenco na mão, o time é muito bom, ele resgata muito desses jogadores e mais uma vez ele vai disputar uma final de Libertadores da América e tem tudo para ganhar, para se consolidar como o maior técnico da história. Ele já é, mas ele vai consolidar isso mais ainda caso o Palmeiras venha ganhar a Libertadores da América, porque eu acho muito difícil alguém ou um técnico vir no Palmeiras hoje com Crefisa, com dinheiro, com tudo lá e ganhar o que o Abel Ferreira ganhou. E principalmente administrar o grupo como ele administra tão bem o grupo do Palmeiras. Então, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, parabéns o Abel, sou seu fã, Abel, e torço muito aí pelo seu sucesso, tá? Esse foi o Abel Ferreira em mais uma coletiva sensacional dele. E temos o lado perdedor, Felipão, que foi questionado se ele iria cair com o Atlético Mineiro, o repórter. Cara, tem uns repórteres, e foi muito bom o repórter ter perguntado, porque o Felipão, naquele jeito dele, né, que nunca é simpático, olha o que o Felipão respondeu, a pergunta do repórter, o que o Felipão respondeu. O grupo tem encontrado dificuldades em assimilar o seu trabalho, porque desde quando você chegou, o aproveitamento é de 15% e a sua campanha é de time rebaixado. Vai ser, então. Se essa é a campanha, por enquanto nós não estamos rebaixados, mas provavelmente então será rebaixado. O grupo tem trabalhado, tem feito o melhor e nós não temos conseguido. E eu não tenho conseguido as vitórias. Eles provavelmente sentem a mesma coisa do que eu sinto. Vamos trabalhar para que as coisas corram para o melhor. Se não correrem para o melhor, vai para aquele sentido que tu estás colocando. Tá aí o Felipão, né? Então, se tu tá dizendo que vai ser rebaixado, então vai ser rebaixado. Mas a verdade, Felipão, é que você não consegue fazer essa equipe jogar bola. O Atlético Mineiro, na sua mão, não joga bola. Você tem um aproveitamento, acho que de 15%, muito abaixo daquilo que se espera para um técnico do patamar seu. O Felipão, que já foi também aí multicampeão, campeão de Libertadores pelo próprio Palmeiras,
e o Felipão não consegue fazer essa equipe jogar bola, só que no jeito Felipão ele responde para o repórter. Então vai ser como tu tá dizendo, então vai ser rebaixado. E aí esse é o jeito Felipão. O problema é que o Atlético não joga bola pelo alto salário dos jogadores, pela folha salarial, era para essa equipe estar rendendo muito mais, e é por isso que eu não vejo o Atlético Mineiro no jogo da volta no Allianz Parque batendo essa equipe do Palmeiras. Então, para mim, o Atlético já foi e o Palmeiras está aí garantido em mais uma final de Copa Libertadores da América. Eu acho que o Palmeiras já está na final. Então, essas foram as notícias do esporte. Esse foi o Felipão falando e nós estamos aqui chegando a mais um final do programa Voz das Arquibancadas, que passa rápido pra caramba. Quando tem assunto, conteúdo, a coisa vai muito rápido. Então eu queria aqui agradecer mais uma vez a cada um de vocês que estão aqui nos prestigiando e que sempre estão nos acompanhando, seja aqui na NET Claro, no canal 3 da Claro Net, seja no YouTube da TV São Caetano, ou no YouTube A Voz das Arquibancadas, ou nas minhas redes sociais no Instagram, que eu sempre posto os trechos do programa e deixo o link lá para vocês clicarem e também poderem acompanhar o programa, porque sabemos que nem todo mundo tem tempo de ficar vendo na TV, então as pessoas hoje são muito imediatistas, elas gostam de coisa rápida, então às vezes o pessoal vai lá na rede social, clica lá, ou pega os trechos do que eu posto e o pessoal vai curtindo assim. Não importa de que forma, o importante é ter vocês conosco e que cada dia vocês possam nos ajudar a fazer esse programa ser um sucesso. E estamos sendo e vamos chegar muito mais, tenho certeza absoluta disso, porque aquele que está lá em cima, um Deus, que é um Deus bom, é um Deus vivo, ele nunca nos desampara. E eu acredito muito em Deus e tenho certeza que no tempo certo tudo vai acontecer, porque no momento que nós mais precisamos, quem é amigo de verdade é Deus. Esse nunca vai nos abandonar, porque aqueles que dizem amigo, até quando você pede ajuda ou você precisa de algo, esses daí somem. Todos somem, né? Mas quando você chegar lá no topo, você vai ter 1 milhão de amigos te abraçando, falando que sempre acreditou em você. Mas quando você precisa de ajuda, ou você pede uma oportunidade, ou você, num ato de humildade, pede ajuda para alguém, tem gente que nem te responde, meu irmão. Tem gente que não te dá nem a mínima, mas são os mesmos que amanhã, quando você estiver no topo, vão te abraçar. Mas está tudo certo também, está tudo bem. Importante a gente fazer a nossa parte e colocar as nossas expectativas em Deus, acima de tudo, e não nas pessoas, porque o ser humano, ele não honra com o que ele fala muitas vezes e não dá para acreditar em palavra de homem, porque nem todos que te dão palavra, na hora de assinar, na hora de concluir, eles cumprem. Então, por isso que as minhas expectativas não é mais em homem nenhum, e sim em Deus. E eu só me estendi para falar isso porque realmente acontecem algumas coisas que nos deixam muito chateados, situações de pessoas que falam pra caramba, e depois você vê que não é nada daquilo, mas vida que segue e tá tudo bem, a gente tem que fazer o nosso melhor, porque a nossa honra vem de Deus. Então, obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui conosco até agora, fiquem com Deus, uma ótima semana, uma ótima sexta-feira, um sábado, um domingo maravilhoso, e na segunda-feira, se Deus permitir, estaremos aqui para fazer mais uma vez o nosso programa Voz das Arquibancadas. Um grande abraço a todos, um beijo às mulheres aí também que me acompanham, fiquem com Deus e até segunda-feira com o programa Voz das Arquibancadas. Fui!